Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Agora vamos para os participantes. Roda o VT do nosso primeiro comentarista, Breno. Sou o Breno, tenho 25 anos, sou de Mauá, lá em São Paulo. Sou São Paulino e participar do Pega Visão aqui na Band com o Fernando Verchay foi uma realização sensacional para mim. Eu acompanho o futebol desde criança, desde que eu nasci praticamente. Eu cresci acompanhando futebol, assistindo os jogos, jogando bola. E poder estar aqui na Band hoje para discutir sobre futebol vai ser inesquecível. Tenho certeza que a resenha que a gente vai ter, os campeonatos que a gente vai conversar, os jogos que a gente vai abordar e trocar informações sobre, vai ser muito bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui e com certeza vai ser um dia inesquecível poder falar sobre o mundo do futebol, trocar experiências com o Fernando Verchay e com outro participante. E é isso. Seja bem-vindo, Breno. Entra aí, tudo bem? Tudo bem? Certo. Fica à vontade. Obrigado, prazer. Passando agora aqui para o nosso outro amigo, Breno, São Paulino. Fala aí, Breno, sobre seu clube, sobre a cidade do Rio de Janeiro, um pouco da sua vida. Bom, sou apaixonado pelo São Paulo praticamente desde que eu nasci, né? Então, aprendi a amar o futebol com o São Paulo, assistindo São Paulo, vendo os jogos de São Paulo, vou bastante lá no Morumbi, assisto bastante os jogos. E sempre amei futebol e conforme foi passando o tempo, quando eu era criança eu acompanhava muito São Paulo, hoje continuo acompanhando muito. Só que hoje em dia, da adolescência para a minha fase adulta, eu aprendi a gostar do futebol de uma maneira mundial, aprendi a entender como é que funciona o futebol, a conhecer os campeonatos do mundo inteiro. E só tenho a agradecer ao São Paulo por isso, porque foi São Paulo que me fez ser apaixonado por futebol. E é isso, estou aqui muito feliz. Vamos fazer uma resenha legal aqui no programa e falar sobre o Campeonato Carioca. Bom, a segunda vez que vem um paulista aqui no programa e São Paulino, né? Bem o São Paulo que ganhou do meu Atlético Paranaense na final por 4-0. Você lembra bem daquele jogo? Eu era criança, mas não tem como não lembrar aquele 4-0, que foi eu que trouxe nosso Mundial ainda, né, depois. Isso, Boa. Mineiro. Não tenho nem como esquecer. O Rogério Ceni fechou o gol contra o Liverpool, a gente ganhou o Mundial, então esses 4-0 em cima do Atlético Paranaense foi crucial, inesquecível. Eu sei que pra você deve ter ficado um pouco triste, né, porque era seu time, mas para a história de São Paulo foi muito bom. Certo, olha só, quando não é algum flamenguista falando pra mim aqui da final da Libertadores, trazem um São Paulino, tá fácil, mas vamos agora aqui mais para a resenha dos jogos mesmo, que a gente trouxe aqui, logo mais vai ter também resenha do Campeonato Carioca. Iniciar com a Premier League, com o campeonato inglês, Tottenham e Arsenal. Hoje, 1h30 da tarde, voltando aqui com o Breno aqui para Tottenham e Arsenal. Fala a sua visão para esse jogo. Bom, completando o que o nosso amigo Vitor falou, também vejo como um jogo acirrado, não vejo que o Arsenal vai ter uma vida fácil, até porque o Tottenham joga em casa. Só que a gente tem que se basear em alguns pontos principais. O Tottenham tem um desfalque importante que é o Richarlison. Mesmo assim, tem uma dupla de ataque, vamos dizer assim, muito boa, que é o Son e o Kane. O Kane fez 3 gols nos últimos 2 jogos. Só que, de uma maneira geral, o Tottenham nos últimos jogos vem oscilando um pouco. E o Arsenal, de uma maneira geral, em questão de qualidade técnica, em questão de momento, eu vejo um pouco melhor para esse jogo. Mesmo que o Gabriel Jesus esteja machucado, igual o Vitor disse, a gente tem lá o Saka, tem o Martinelli, e eu acredito que eles vêm para fazer um jogo muito bom e vêm para se favorecer na liderança do campeonato. Eu acredito que eles vençam o jogo e que saia pelo menos aí 2 gols no jogo. Certo, já teve aqui até um palpite do nosso amigo. Bom, vamos para a nossa outra partida aqui, a gente também vai trazer aqui como resenha, é Campeonato Italiano, Roma e Fiorentina, hoje às 16h45. Retornando com o Breno aqui, a sua visão para esse jogo, Breno. Só um adendo dos campeonatos estaduais que você estava falando, eu achei bem bacana da tradição. E um ponto legal do campeonato estadual também é que os times de baixas divisões, terceira, quarta divisão, têm a chance de enfrentar os times de elite. E eu acho isso bacana, que quer queira, quer não, os times sempre têm uma chance de vencer os times grandes. E eu acho isso muito bacana no estadual, que é onde esses times pequenos, vamos dizer assim, têm essa chance bacana. Certo. Então, só completando, eu achei legal essa parte do estadual, de você ter falado, e achei bacana isso. Ótimo, e sobre o jogo da Roma contra a Fiorentina, Fiorentina é um time valente, recentemente deu uma oscilada também, mas é um time valente, só que joga contra a Roma em casa, e a Roma está em 7º lugar, igual o Victor falou.
Só que está empatado em pontos, está com 31 pontos com o Atalanta e com o Lazio, se eu não me engano. E eu tenho certeza absoluta que eles vão com força máxima nesse jogo para vencer a Fiorentina. Eles precisam subir na tabela, precisam chegar lá no G4. E jogando em casa, em confrontos diretos, vence mais a Fiorentina do que a Fiorentina vence a Roma. São 65 vitórias da Roma, se eu não me engano, e 53 da Fiorentina. E acredito que a Roma vence o jogo tranquilamente, sem muito esforço. Isso mesmo, e olha só, falando em campeonato estadual, em campeonato carioca, lembrando que agora a casa do campeonato carioca é aqui na Band, você vai poder acompanhar vários duelos desta competição, a Band mais uma vez aí largando na frente, além de UFC, Fórmula 1, vários esportes aí bem consagrados para você acompanhar, campeonato carioca na Band, e também a gente traz aqui a resenha carioca, onde os principais jogos da semana, por exemplo, Flamengo e Portuguesa, a gente vai iniciar falando aqui com a ajuda dos nossos comentaristas. Hoje, às 18 horas no Maracanã, além de outros duelos, né, dos principais times aqui do Rio de Janeiro. E o nosso amigo aqui, que veio de São Paulo, foi eleito para falar do Flamengo, né? Inicia aí, Breno, falando de Flamengo e Portuguesa. Olha, para ser bem sincero, eu espero até mais do Flamengo do que do meu próprio time de São Paulo nesse ano. Acredito que o Flamengo tem tudo para vir muito bem esse ano, muito forte. Volta do Gerson pro time, tenho certeza que deu ainda mais forças pro Flamengo. Principalmente agora no campeonato estadual, no Carioca. Acredito que os times grandes vão se impor mais, assim como acontece em praticamente todas as edições. É um time pequeno ou outro que se sobressai. E o Flamengo vem com tudo, tem muitas chances de vencer o Carioca. No ano passado não venceu, foi o Fluminense que venceu no ano passado. E eu tenho certeza que eles não vão querer ficar para trás, vão querer buscar o título esse ano. E o Flamengo vem muito forte para vencer o Carioca. Tem uma equipe consolidada, tem uma equipe bem treinada, forte fisicamente, muito bem entrosada. Então tem chances tranquilamente para vencer o Carioca. E no segundo jogo, nesse jogo contra a Portuguesa domingo, ainda mais aqui no Maracanã, muito provável que o Flamengo vença tranquilamente. Certo, e esse reforço do Gerson, acho que foi praticamente o melhor reforço que o Flamengo poderia ter, porque já é um jogador que já atuou no time, já está entrosado, né, já chega entrosado. O elenco do Flamengo não mudou tanto assim desde a última vez que ele atuava, então, por mais que às vezes tenha um jogador mais famoso, ou enfim, eu acho que o Gerson assim, seria a melhor contratação. Olha, sim, o Flamengo tem tudo aí para realmente embalar neste ano. Estou até aqui com a bola do Campeonato Carioca aqui, né? Não vou fazer grandes habilidades aqui, né? Deixar o pessoal de casa mais na curiosidade. Vou perguntar aqui para o Breno, até começar dando o meu exemplo, mas já deixando a pergunta aqui, algum grande jogo que você lembra que o Vasco foi melhor que o São Paulo, ou alguma grande memória que você tenha? Eu, por exemplo, iniciando aqui, lembro de Romário e Edmundo no Vasco. Era complicado, né? Como eu falo, eu ia no estádio e não sabia nem direito o nome do atacante do meu time, mas o adversário era Romário e Edmundo, era demais. Também lembro no Campeonato Brasileiro de 2004, né? Quando o Atlético foi vice da Libertadores em 2005 para o São Paulo, mas em 2004 o Atlético veio em São Januário aqui precisando vencer para se manter na liderança. Perdeu para o Vasco por 1-0. E o Santos, ali, né, por volta dessas rodadas também o Atlético perdeu para o Grêmio, para o Vasco, o Santos passou, foi campeão brasileiro. Então, tenho lembranças aí do Vasco como um clube bem forte, principalmente, né, quando algum clube ia visitar o Vasco em São Januário. Você, como São Paulino, aí, qual a sua lembrança do Vasco? Eu não lembro exatamente o ano, mas foi na segunda temporada do Paulistão, se não me engano, não lembro o mês exato, mas eu fui no Morumbi assistir São Paulo e Vasco. O São Paulo venceu, o Vasco venceu o São Paulo. E, particularmente, desse confronto dos dois times, é a lembrança que eu tenho. O Vasco vencendo o São Paulo no Morumbi. E eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro dessa derrota pro Vasco que me marcou bastante. Poucas vezes que eu fui pro Morumbi, o São Paulo perdeu. Na maioria das vezes, o São Paulo venceu. O primeiro jogo que eu fui, que foi contra a Portuguesa, São Paulo perdeu. E nesse jogo contra o Vasco também perdeu. Acredito que foram as únicas 2 vezes. Então, me marcou. Assim como a derrota do Atlético Paranaense pro São Paulo na final da Libertadores te marcou também, essa derrota me marcou um pouco. Certo, tem derrotas, tem vitórias que marcam, mas tem derrotas também que a pessoa nunca mais esquece, né? Bom, falando aqui ainda de um outro duelo, Fluminense e Nova Iguaçu, é a sua visão, Breno? Bom, o que eu vejo é que o Fernando Diniz ele precisa de um pouco de tempo
para conseguir deixar o time do jeito que ele precisa. O estilo de jogo do Fernando Diniz requer um pouco de tempo. Ele mesmo já disse isso várias vezes em entrevistas. E ele teve esse tempo nessa temporada com o Fluminense, ele não entrou agora. Ele fez relativamente um bom trabalho com o Fluminense na temporada passada, conseguiu bons resultados, conseguiu entrosar bem a equipe, que eu acho muito importante. O Fluminense estava precisando disso, o Fluminense estava precisando desse entrosamento da equipe. O Fernando Diniz chegou e com o tempo conseguiu adequar isso. E vem forte também, assim como o Flamengo, vem muito forte o Fluminense nessa temporada. E sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, é muito favorito contra o Nova Iguaçu. E falando também em Fluminense, lembrando aqui do Washington, coração valente, que jogou no Fluminense, jogou no Atlético, jogou no São Paulo, nosso amigo, e atualmente faz parte aqui do elenco de transmissão do Campeonato Carioca na Band. Então, o Washington, que eu já falei que foi a única pessoa até hoje que me fez chorar no estádio, quando o Atlético ganhou do Flamengo por 2-1. Praticamente os 2 gols nos acréscimos, o Júlio César, goleiro do Flamengo na época. E foi nesse Campeonato Brasileiro de 2004 que perdeu para o Vasco, né? Depois eu estava lá, eu estava lá. Estava lá? Estava lá, 1-0 Vasco. Isso. Aquele título escapou do Atlético, né? 1-0 Vasco do Henrique. Exatamente, o zagueirão foi lá e o Atlético favoritaço ali, né? Muito favorito para ganhar aquele título, acabou perdendo na penúltima rodada pro Vasco e aí o Santos ultrapassou e acabou sendo campeão, né? 2004. Já tinha uma rivalidade do Eurico com o Petralha, o Eurico falou aqui o Atlético não vai ganhar e realmente não ganhou, né? Bom, mas o Washington trouxe boas alegrias aqui também. Em 2005, quando foi visto para o São Paulo, o Washington tinha sido vendido, o principal atacante era o Aloysio Chulapa. E, bom, fala aí suas principais lembranças do Washington. Na época do Washington, estava aí na minha transição, acredito, da infância para a adolescência, mas não tem como esquecer, até por histórias, vídeos e tudo que a gente vê do Washington, simplesmente um matador. Sempre se dedicou completamente a todos os clubes que ele representou, sempre vestiu a camisa, sempre bateu no peito e deu o máximo dentro de campo. Então, o Washington é um jogador inesquecível, acredito, para o seu clube, para o meu clube, para o clube do Vitor. E, sem mais, para o Washington, sensacional. Certo. O Washington, só complementando, o Washington, o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, numa edição do Campeonato Brasileiro. Né? Foi o jogador que mais marcou gols numa única edição de Campeonato Brasileiro, justamente nesse ano que o Atlético foi vice-campeão em 2004. Isso, eu vi uma reportagem dele que ele falou, fazia quase o gol de olho fechado nessa época. Pô, era incrível mesmo, ia acompanhar o jogo do Atlético, o Washington estava lá sempre fazendo gols, mesmo um grande atacante, fica aqui o nosso agradecimento. E encerrando agora aqui o Pega Visão com as palavras finais do nosso amigo Breno, que achou de vir aqui no estúdio da Band, falar de futebol? Simplesmente sensacional, muito obrigado. Esse momento da resenha foi muito bacana, a gente fazer essa troca de informações dos jogadores, dos títulos. Quero agradecer a você, a equipe, a Band toda, foi muito bacana fazer parte, conversar aqui sobre os jogos, campeonato Premier League, campeonato italiano, a gente fala do campeonato carioca. Do São Paulo. Do São Paulo. Foi muito bacana e tô aqui para sempre que vocês tiverem, sempre que quiserem, que esteja aqui, eu vou estar disponível. E olha só, agradecendo a sua audiência, mais um final de semana aqui, eu e você no seu sofá, eu aqui nos estúdios da Band. Fiquem de olho nos próximos programas, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Valeu!